Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Nessa terceira parte da aula de imposto de renda sobre aplicações financeiras, eu vou concentrar basicamente no mercado de ações. Vem comigo. Bom, então, na primeira aula eu falei sobre generalidades e ativos de renda fixa. Na segunda aula eu atualizei o programa da Receita Federal, que tiveram mudanças na declaração de bens e direitos. E hoje nós vamos praticamente concentrar na declaração do mercado de ações da Bolsa de Valores, tá? Então, para a Receita Federal, o que é renda variável, tá? Então, é qualquer investimento, tá? Onde a remuneração não pode ser dimensionada no momento da aplicação. Então, isso vale, por exemplo, para ações, vale para ETFs e assim por diante, tá? A Receita praticamente divide a Bolsa de Valores em 4 tipos de mercado, tá? O mercado à vista, a termo, futuro e o mercado de opções. Outro conceito importante da Receita Federal, que é o conceito de ganho líquido, tá? Que é o resultado positivo auferido nas operações realizadas a cada mês. Isso aqui é importante, tá? Para a Receita Federal, o que interessa é o que você teve prejuízo ou ganho no mês fechado. Ou seja, por exemplo, janeiro, fevereiro e assim por diante. E a gente vai deduzir os custos operacionais envolvidos nessas transações, e se a gente tiver prejuízo em meses anteriores, a gente pode compensar aqui, ok? Bom, umas coisas importantes, tá? Se nos títulos de renda fixa, quem vai recolher o imposto é a própria instituição, a corretora, aqui não. Nós temos que ter o controle mensal e nós que vamos pagar o DARF no mês subsequente à operação, tá? Então, aqui ó, a responsabilidade é exclusiva do investidor. Muitas corretoras te oferecem os dados, mas a responsabilidade é do próprio investidor. A gente vai ter que ter um controle rigoroso mensal e o imposto tem que ser pago no mês seguinte, ok? As instituições financeiras têm a responsabilidade de recolher o imposto retido na fonte, que ele ocorre na venda de qualquer ativo de renda variável. Então, em virtude disso, apesar do ajuste ser mensal, o controle ser mensal, a gente vai ter que fazer um controle diário. Então, por exemplo, eu fui lá e comprei 1.000 ações da Vale 3, a gente vai ter que colocar o valor pago na nota de corretagem e os custos envolvidos. Lembrem-se que os ganhos é preço de compra, preço de venda, deduz os custos, aí a gente vai ter prejuízo ou lucro. A regra número 1 para a gente declarar corretamente os ganhos em renda variável é separar as operações comuns daquela de day trade, tá? A Receita chama de operações comuns. São aquelas que não se enquadram em day trade. O que é day trade? São operações de compra e venda no mesmo dia, para o mesmo ativo e na mesma quantidade. E, teoricamente, na mesma corretora. Porque caso você faça, vamos supor, não é uma coisa óbvia, né? Mas se você fizer em corretoras diferentes, você, teoricamente, a corretora não vai descontar o imposto de renda porque não tem integração entre elas. Porém, no detalhamento da B3, ela vai saber que você negociou o ativo no mesmo dia, tá? Então, repetindo, operações de day trade, operações de compra e venda no mesmo dia, para o mesmo ativo, a mesma quantidade e, teoricamente, na mesma corretora, ok? Bom, quais são as alíquotas, né? Nas operações comuns, a alíquota do imposto de renda retido na fonte, quando a gente vende um ativo, né, é de 0,005 e o imposto de renda é 15%. Nas operações de day trading,
1% retido na fonte e 20%. Tá? Então, por isso que aquela regra número 1, separar os dois tipos de operações. Uma coisa que não tem muita lógica no programa da Receita Federal é que ela pede para separar as operações comuns de day trading, mas depois ele quer também que você separe todos os tipos de mercado. Porém, na hora que você vai pagar o imposto, você grupa tudo de novo e paga em relação a day trading e em relação às operações comuns. Então é tipo assim, não tem muita lógica, mas a gente tem que seguir de acordo com as normativas da Receita Federal. Então aqui, por exemplo, olha, uma declaração de mais de 10 anos, né? Então aqui, ó, ele coloca a coluna operações comuns, operações de day trading e vai listando ó, mercado à vista, mercado de opções, mercado futuro, mercado a termo. Aí você vai colocando um por um e depois ele junta para você pagar o imposto sobre as operações comuns e sobre a operação de day trading, tá? Bom, já no mercado futuro, o que é o ganho auferido? Quem opera no mercado futuro é o seguinte, todo dia, ao fechamento do mercado, se a gente estiver posicionado num determinado ativo, a gente vai ter um ajuste positivo ou negativo na nossa posição, tá? Então, o ganho auferido no mercado futuro é o resultado final desses ajustes diários. Então, por exemplo, o mês teve 15 dias, você vai lá, todo dia você vai receber uma nota de corretagem, tá lá o crédito nesse valor e você vai somar todos os dias que você operou e esse vai ser o resultado mensal. Então aqui estão os ajustes diários que você vai achar na nota de corretagem. Você vai somar isso tudo e no final do mês você vai saber, olha, eu tive esse lucro aqui, então eu vou ter que pagar 15% sobre isso aqui nas operações comuns, deduzidos os impostos retidos na fonte, tá? Aqui mais uma exigência meio sem lógica da Receita Federal, né? Então aqui ele pede para você destrinchar o mercado de dólar, mercado de índice, por exemplo, índice futuro, o mercado de juros e o mercado outros, que por exemplo é mercado commodities agrícolas, né? E aí, sendo que as próprias corretoras vão lá e colocam na mesma nota de corretagem ó, o dólar junto com o índice. Então, para você distinguir o que é um e o que é outro aqui, é quase que impossível. E pior, depois você junta tudo e paga o que é operação comum e o que é operação de day trade, né? Na corretora que eu opero commodities agrícola, as commodities agrícolas vêm em corretagem separada. Se a exigência da Receita é que tudo seja separado, nas corretoras elas deveriam mandar também separadamente. Dólar, índice, juros e commodities agrícolas, tá? Como eu tinha comentado, né? Todos os custos envolvidos, tanto na compra como na alienação, ou seja, na venda, eles devem ser reduzidos do ganho, tá? Todos, ok? Então a taxa de corretagem, emolumentos, isso aqui são cobrados pela B3, né? A taxa de manutenção no mercado futuro, tá? E tudo. A taxa de custódia, essa é mais complexa, porque ela é cobrada mensalmente sobre o conjunto de ativos, né? Então, teoricamente, é mais difícil de ser colocada, de ser deduzida. Como os valores são pequenos, isso não vai mudar muita coisa, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês um exemplo hipotético, né? Comprei 1.000 ações da Vale a R$ 27,00, 27 mil, custo operacional aproximado de R$ 25,00. Vendi a 30, custos operacionais também. Então eu tive um lucro de 3 mil, perdão, né? 30 mil menos 27, menos o custo. Então meu lucro foi de 2.950, tá? Só que a corretora ela já recolheu o imposto retido na fonte. Então eu pego esse valor aqui, multiplico por 15, que vai dar 442, menos o imposto retido, esse é o imposto a pagar. Mês fechado eu pago no mês subsequente, ok? Daqui a pouco a gente vai mostrar como pagar.
E isso você vai fazer para todos os ativos que você negociar, tá? Lembrando que a alienação no mês fechado envolve todos os ativos. Então aqui eu listei alguns ativos vendidos no mês tal, por exemplo, tá? Bom, queria comentar duas coisinhas que pode gerar confusão, tá? Do ISS e do imposto retido na fonte, que às vezes aparece nas notas de corretagem, tá? O ISS, ele deve ser pago pela corretora, tá? Porque, na verdade, é um serviço que a corretora está prestando numa determinada cidade, tá? Por exemplo, aqui, ó, a XP coloca aqui, ó, ISS São Paulo. O valor está aqui, ó, mas ela não desconta do cliente. Ela só coloca aqui. O imposto retido na fonte é a mesma coisa. Consta aqui nessa nota, mas ela vai debitar depois dentro da corretora. Tá? Então a gente tem que ter essa ideia. Apesar de aparecer na nota de corretagem, esses dois valores, eles ficam isentos. Numa outra corretora que eu tenho, eles acabam cobrando o ISS do próprio investidor, o que teoricamente está errado. Tá? Então aquilo que eu tinha comentado, né? O imposto de renda, ele vai aparecer em todas as notas. Só que ele não entra naqueles cálculos que eu acabei de mostrar. Não entra, tá? Aí é o seguinte, a gente vai ver a seguir que se a gente vender até o valor de 20 mil reais num mês fechado, qualquer lucro que a gente tiver está isento. Até 20 mil, tá? Então, usualmente as corretoras só descontam o imposto de renda quando esse valor é ultrapassado. E aí vai entrar lá no seu extrato da corretora o valor que foi debitado. Tá? Quais são as regras para essa isenção de 20 mil reais? Só vale para o mercado de ações, só vale para as operações comuns e só para a pessoa física. Vale para opção? Não. Vale para mercado futuro? Não. Vale para day trade? Não. Vale para PJ? Não. Tá? E outra coisa, não é o lucro até 20 mil, é sobre a venda dos ativos naquele mês em questão, que a venda total somada não ultrapassa 20 mil. Isso precisa ficar bem claro, tá? Então aquilo que eu falei, ó, não vale para ETF, não vale para BDR, pessoas jurídicas, day trade, não. Somente para aquelas pessoas físicas, operações comuns e no mercado de ações. Outra coisa importante, apesar dos rendimentos serem isentos nessa venda até 20 mil, a gente tem que fazer o controle mensal, porque no final do ano a gente vai somar esses valores mês a mês e a gente vai declarar nos rendimentos isentos e não tributáveis no item 18. Perdão, aqui está errado, tá? Aqui é o item 20, tá? Antigamente era o item 18, agora é o item 20, como aqui eu estou mostrando para vocês, tá? Então aqui, ó, nesse item 20, a gente vai somar todos os valores, mês de janeiro, fevereiro, tal, e a gente coloca aqui. Por que é importante a gente declarar? Porque é uma fonte de renda que a gente tem, a gente vai aumentar o nosso patrimônio e a gente é uma maneira de justificar aquele ganho, tá? Então, apesar dos ganhos serem isentos, eles precisam ser declarados. Aqui uma coisa importante, tá? Como o controle é mensal e a gente compra um ativo no dia 0, por exemplo, vou comprar hoje, ele vai estar na minha conta só daqui D2. A gente sempre vai usar a data da negociação, tá? Apesar do ativo entrar em só mais D2, você vai usar sempre a data da negociação. Isso é uma orientação da Receita Federal, tá? Então, no Brasil, sempre a data de negociação. A gente vai ver que nos Estados Unidos é o contrário. Bom, então como a gente preencheu o DARF? Então, aqui, a gente, teoricamente, não precisa apesar dos cálculos serem separados, a gente poderia pagar uma DARF só. Operações comuns e day trading. Eu, particularmente, pago separadamente, tá? É a melhor por uma questão de controle. Esse aqui é o DARF antigo, né, de folha, que a gente praticamente não usa, né? E aqui está o DARF eletrônico, tá? Esse aqui é o DARF do Itaú, que eu pago. Eu imagino que nos outros bancos seja mais ou menos a mesma coisa, tá? Então o que a gente vai preencher? Nome,
O telefone é opcional. A data de apuração, você vai colocar o último dia útil daquele mês que você está pagando, tá? Você vai colocar seu CNPJ, o código da receita é o 6015. Não precisa colocar o número de referência. Data de vencimento é o último dia útil do mês subsequente àquelas operações. E aí depois você vai colocar o valor principal e o valor total. Se tiver multa e juros, a gente vai te explicar a seguir como fazer. Então o código, mais uma vez, é o 6015. Dúvidas frequentes das pessoas, né? Como é que a gente faz o preço médio de compra? Porque às vezes a gente compra assim, 100 ações da Vale hoje, daí 2 meses a gente compra mais 100 e assim por diante, né? Então, na verdade, a gente vai fazer uma média aritmética simples, tá? A gente vai usar 2 casas decimais, se a terceira for 5, a gente mantém, né? Então, se foi 20,285, então ficou 20,28. Se for mais que 5, a gente arredonda para cima, menos que 5 para baixo, tá? Então aqui, por exemplo, olha lá, comprei 1.000 ações a 10, 500 a 9 e tal, a gente faz uma média aritmética e dá o valor, esse valor. Então esse é o valor de aquisição, depois a gente vai usar o preço médio de venda, tá? Para a gente saber qual que foi o ganho oferido, descontado os custos, né, de operação. Caso você não pague em dia, né, aí tem multa e juros, né? Então a multa começa 0,33 ao dia até o máximo de 20%, tá? Início da multa no primeiro dia útil após o vencimento. E os juros 1% no primeiro mês e depois corrigido pela Selic. Isso aqui não tem como, tá? A gente tem que baixar o programa da Receita, chama-se Calc, para calcular isso aqui. É praticamente impossível a gente fazer na calculadora. Tem que baixar o programa, tá? O ideal é que a gente pague em dia para não ter que usar isso aqui, ok? Uma coisa exclusiva do mercado de renda variável é a compensação de perdas. Então vamos supor que eu tenha perda no mês de janeiro, no mês de fevereiro. A gente vai poder compensar com ganhos nos meses subsequentes, tá? E mais, eles podem ser compensados naquele ano ou mais para frente, tá? Então, a gente, mais uma vez, a gente vai fazer mês fechado. Então, por exemplo, mês de janeiro eu tive prejuízo de R$2.000. Anota, vai lá e faz o controle, R$2.000, tá? Aí, no mês de março, mais R$2.000, R$4.000 negativo. Aí, em abril, a gente teve 4.000 de lucro. Então, 4.000 de lucro em abril, menos os 4.000 dos meses anteriores, a gente não vai pagar nada. Então, é assim que faz essa compensação. Obviamente, a gente precisa ter aquele controle mensal que eu comentei com vocês, com bastante detalhamento. Uma coisa que não dá para a gente compensar é o imposto retido na fonte. Ele só pode ser compensado naquele mesmo ano fiscal, tá? Isso aqui é uma coisa interessante, né? Essas compensações elas podem ser feitas ao longo de meses e anos, pouco a pouco, né? Não tem validade para você compensar, tá? Obviamente, a gente precisa declarar. Então, por exemplo, tive prejuízo no mês de 2021. Eu vou ter que colocar lá, ó, eu tive um prejuízo em 2021 que vai ser compensado ou em 2022 ou mais para frente. A gente precisa declarar. E não pode misturar, tá? Os prejuízos de operações comuns devem ser compensados com operações comuns e day trade é a mesma coisa. Bom, isso aqui é uma coisa interessante, né? Então você tem, por exemplo, um prejuízo a compensar. Você teve prejuízo nos meses anteriores de R$5.000. E aí você foi lá, vendeu seus ativos e não ultrapassou o limite de 20 mil. E teve um lucro, por exemplo, de R$10.000. Então o lucro entra aqui em rendimentos isentos e aquele prejuízo seu a compensar continua. Porque esse lucro que você teve aqui, ele é não tributável, tá? É assim que é uma questão interpretativa, mas a maior parte dos advogados tributaristas pensam dessa forma. Então, por exemplo, eu tenho um prejuízo a compensar. Se eu tive lucro acima de 20 mil, você tem que usar. Se o lucro for abaixo de 20 mil, né? Se as vendas não ultrapassarem R$20.000, você não precisa compensar porque aquele lucro ele é isento. Bom, no mesmo mês, no mesmo ano,
Então, os prejuízos, quando a gente vai colocando no programa da Receita Federal, ele vai passando para os próximos meses automaticamente. Vocês vão, quando preencher, vocês vão perceber isso. O único que a gente precisa colocar é do janeiro. Ele não puxa automaticamente do ano anterior. Então, por exemplo, se eu cheguei em dezembro de 2021 com esse prejuízo a compensar, eu vou ter que colocar no mês de janeiro, na declaração de 2022, que esse prejuízo aqui eu preciso colocar, tá? Então, para finalizar essa parte de renda variável, eu vou falar sobre os fundos de investimento imobiliários, tá? Ele tem isenção, são rendimentos isentos para os proventos mensais, certo? Então você lá, o fundo X te paga R$50 por mês a título de proventos. Esses dividendos são isentos. Porém, se você tiver ganho capital, você comprou uma cota por 100 e vendeu por 150, você vai pagar 20% sobre esse ganho que você teve, tá? Aqui mudou, vou mostrar para vocês como é que ficou, não é mais o código 73, tá? E, mais uma vez, os proventos mensais, eles vão ter que ser lançados nos rendimentos isentos, tá? Aquela regra de rendimentos isentos de fundos imobiliários, para aqueles fundos negociados em bolsa, fundos que têm mais de 50 cotistas, tá? O investidor não pode ter mais de 10% das cotas e é exclusivo para pessoas físicas, tá? Então, se você enquadrar nessas 4 aqui, a maioria de nós vai enquadrar nos fundos imobiliários, né? A gente tem isenção para os proventos mensais. Para o ganho de capital, não, tá? Para o ganho de capital, a gente vai ter que preencher. Se a gente tiver, usualmente, quem investe em fundo imobiliário acaba comprando e mantendo ele por longo tempo. Mas se você tiver ganho de capital, você vai ter que preencher mês a mês, se teve ganho mês a mês, e se teve resultado negativo para ser compensado nos meses subsequentes, da mesma maneira que o mercado de ações, tá? Então, resumindo, né? Os fundos imobiliários, os proventos mensais são isentos. A gente vai declarar nos rendimentos isentos e não tributáveis na linha 9, que eu vou mostrar a seguir. E o ganho de capital, a alíquota é de 20%, tá? Aqueles fundos que a gente tiver em posse no final do ano, a gente tem que declarar em bens e direitos, que eu vou mostrar a seguir. Lembrando que a isenção são aquelas 4 regras que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Então tá aqui. A gente teve lucro isento do provento mensal dos fundos imobiliários. A gente vai colocar aqui rendimentos isentos, linha 9, tá? No bens e direitos, a gente vai colocar item grupo 7, tá? Isso aqui foi uma mudança do imposto desse ano, que eu já comentei no vídeo anterior. A gente coloca linha 3, fundo de investimento imobiliário, CNPJ, a descrição e aqui o valor, tá? Lembrando que tem esses atalhos aqui que a gente pode usar para declarar os rendimentos isentos. E uma pequena mudança também que teve, né? Os fundos de investimento imobiliários, eles foram unidos aos FIAGROS, né? Voltados à agropecuária. Então aqui, tanto os lucros em ganho de capital como prejuízos, eles podem ser colocados juntos, mês a mês, e os prejuízos eles podem ser compensados em meses subsequentes, tá? Então lembrando que a alíquota é de 20%, isso aqui era a interface anterior, e agora a interface do programa de 2022. Então terminei aqui essa terceira parte, né, que é relacionado ao mercado de ações e fundos imobiliários, que eu comentei com vocês. Eu acho que é um assunto complexo, né? Sugiro que vocês leiam e assistam novamente o vídeo. Tem meu livro disponível na Amazon, né? E que na última aula, que vai ser a próxima, né, que eu vou ensinar para vocês, a vocês colocarem todos esses conhecimentos no programa de 2022, que tem aquelas pequenas mudanças que foram comentadas no vídeo anterior, tá?
Peço para aqueles que gostaram, que deem um like, compartilhem com os amigos, não é um assunto complexo, difícil, para a gente melhorar a educação financeira no país. Muito obrigado e até uma próxima.